Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Buyer Change Talks, mais uma vez um episódio, desta vez aqui com o Vinícius. Como é que estás? O Vinícius foi uma pessoa que eu também conheci num evento que nós fomos palestrar e eu depois vou também contar essa história. Sempre gostei muito da personalidade que tiveste e da conversa logo que tivemos, mas melhor do que eu para te apresentar, diz-me quem é o Vinícius. Bom, Vinícius, sou um gajo teimoso, mas em tudo para a vida. Na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal, sou inconformado por natureza. Desde sempre, desde que me conheço, sempre fui uma pessoa muito inconformada. Sempre quis mais. Tanto nos meus objetivos pessoais como profissionais. Sou uma pessoa que gosto muito de viver, adoro viajar. E é uma curiosidade sobre viagens, por exemplo, eu não gosto de viajar para sítios para ficar estendido numa toalha. Eu gosto mesmo de viajar para absorver a cultura ao máximo, porque é isso que me alimenta a minha cabeça para aquilo que eu faço, não é? Pronto. Claro. A par disso, na parte profissional, sou CEO da Pangera, pronto. Fui desenvolvendo mais essa paixão pela parte de gestão, no entanto, sempre fui uma pessoa muito mais ligada à parte criativa. Aliás, foi pela parte criativa que a Pangera acabou por surgir. Boa. Hoje em dia estamos a tentar cada vez mais que a Messia assuma mais responsabilidades a nível de gestão, que é para eu conseguir também dar um apoio nessa parte criativa. Afinal, é uma coisa que também me alimenta, não é? E que tu gostas, exato. Sim. E eu sou mesmo inconformado com tudo. Aliás, a malta vê-se negra comigo porque eu estou sempre a mudar os móveis de sítio. A sério? Porque imagina, eu não gosto de sentir que estou no mesmo sítio durante muito tempo. Okay. E só o fato de mudar os móveis de lugar e etc. já me faz sentido. Fundo do ecrã do computador, tudo me faz sentido, tipo que eu estou a viver uma cena diferente. Boa. Isso também alimenta tudo que esta malta criativa precisa também disso. Vou começar pelo início também, que tu começaste aí na parte criativa como freelance e depois passaste aqui para esta parte mais profissional. Eu sei que grande parte das pessoas que ouvem aqui o Buyer Change Talks em algum momento ou querem lançar-se profissionalmente no seu projeto mais pessoal, ou são freelancers e até estão naquele momento de dou o passo para criar marca, não dou. Quando é que tu sentiste que o tinhas de fazer? Como é que foi esta experiência de passar de freelance para marca, negócio e Pangera? Então, eu continuo a dizer isto, que eu ganhava muito mais dinheiro como freelancer do que ganho agora. Falamos sobre isso no outro dia, não é? Ou seja, para mim, mas os meus objetivos vão muito além disso. Eu quero construir uma cena muito maior do que só aquilo que eu conseguiria fazer em freelance. E o maior gatilho foi, na altura, a Messia ficou desempregada, pronto, começou a trabalhar comigo. Começamos a trabalhar juntos, ela estava a fazer mais a parte do back-office. E eu percebi, ok, isto realmente, tipo, passar uma parte do trabalho para essa pessoa, neste caso era a Messia, libertou-me muito mais para fazer outras coisas. Imagina isto tipo, numa escala ainda maior. Pronto, e a partida nunca foi do género. Então vamos iniciar isto para começar a contratar malta. Mas não foi do género. Se nós escalarmos, tipo, vamos conseguir elevar o nosso posicionamento de alguma forma. Boa. E tu, enquanto freelancer em Portugal, tu tens um teto, não é? Sim, um teto limite. A verdade é essa. Nem só em Portugal, acho que em todo lado tu acabas por ter um teto. Lá fora, se calhar, não há uma abertura maior porque os mercados funcionam numa velocidade completamente diferente também. Mas foi um bocado isso. Eu sempre tive muito na minha cabeça que tinha que trabalhar posicionamento de alguma forma e parecendo que não empresas em Portugal. Teres uma empresa em Portugal, trabalha o teu posicionamento automaticamente. Exato. Sabias que tinha então era o próximo passo, era do género, ok, eu vou ter se calhar mais despesas com contabilidade, mais despesas com espaço físico, que foi uma das coisas que nós quisemos desde o início. Ela já está a dar o seu show. Nós sabíamos desde sempre isso tudo, que íamos ter muito mais despesas, mas o potencial de ganho também era muito maior. Boa. Então o grande clique foi, ok, nós precisamos elevar o nosso posicionamento de alguma forma. Não posso ser
eu, Vinícius, e a Messi a responder e-mails e a tratar de agendamentos e etc. Para sempre. Isto para sempre, exatamente. Então eu pensei, pá, mas eu não vou esperar muito mais também para fazer isso. Tipo, vamos avançar já. E foi esse o grande gatilho. Pá, infelizmente tem corrido bem. Tem corrido bem, pelo menos até agora. Para já. Para já. Boa, isso é excelente. Lá está, existe muito esse pensamento de freelance, que é quando vais dar o passo de abrir empresa, porque eu tenho de pagar contabilidade e eu agora vou ter de pagar a questão de empresa, IVAs, etc. E torna-se aqui difícil das pessoas perceberem que têm de dar esse passo. Ou seja, tu em algum momento te arrependes de o ter dado. Eu, por exemplo, não me arrependo em nenhum momento de ter aberto a empresa, nunca, porque depende sempre dessa questão de... também do que te move, entre aspas, porque lá está, se falarmos só apenas a nível do dinheiro em si, de números, temos muito mais margem, se calhar trabalhamos mais, ganhamos mais, depende de nós, e é normal, ao final do mês, provavelmente o que fica no bolso, se calhar é mais. Mas depois, o que é que achas que te faz aí mover para um sentimento mais de... Quando me dizes, eu quero criar outra coisa, eu tenho outros objetivos que não os meus pessoais, é propósito também? Sim, o propósito nunca foi... Dinheiro é importante, atenção, toda a gente gosta de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro, gosto de ter dinheiro no bolso. Fazemos isto porque... Essas coisas todas, porque permite fazer outras coisas também. É verdade. Mas eu penso muito mais a longo prazo, ou seja, eu prefiro, se calhar, abdicar de um bocado mais de dinheiro agora e no futuro, pá, poder viver tranquilamente, não ter que olhar a minha conta bancária todos os dias porque posso... Exato. Estou tranquilo. Pode estar bem. É esse o objetivo. E ainda ontem estava a falar disso. Pronto, fomos jantar com os amigos, com o público, como tu sabes. E ele perguntou-me exatamente isso. Qual é que era a motivação da coisa. E eu disse, eu quero gerar empregos, quero criar impacto não só na minha vida, não só na vida dos meus clientes, mas ter um impacto positivo na vida dos meus colaboradores, perceber tipo, que eles estão a conseguir mudar de vida por aquilo que nós proporcionamos, pelas condições de trabalho que nós damos, pelos valores, pela missão, pela visão que é transmitida dentro da empresa. É um bocado isso, tipo, não... O dinheiro é importante, mas nunca foi só sobre dinheiro. É querer efetivamente ter ali... É criar uma família, no fundo. Exato. Por exemplo, eu passo mais tempo com eles do que passo com a minha mãe, que vive no Porto, percebes? Exato. Passo mais tempo com eles do que... Por exemplo, eles veem mais a minha filha do que a minha mãe vê, do que a mãe da Messi vê. Então imagina, e isso para mim é importante. Eu preciso desse calor. A Messi sabe, eu, por exemplo, no início fazer home office para mim foi super complicado, quando a Olivia nasceu e tudo. Porque eu gosto daquela energia de ir para o office, de estar com a malta. Não existe essa separação de a sala do CEO e não sei o quê. Tipo, olha, se precisarem de mim, batam a porta. Epá, não. Nunca. Nós estamos todos sentados na mesma mesa. Obviamente que há uma hierarquia, não é? Dentro da empresa. Mas é tudo pautado pelo respeito. Cada um sabe o seu espaço, cada um sabe o que é que tem que fazer. E é isso. Cada um sabe o seu papel e faz parte daquilo. Eu digo sempre, quem vier para a Pangera tem que ter a mentalidade de nós estamos a construir uma coisa que vocês vão ajudar a construir. Exato, e fazem parte. Exatamente. Até porque tocaste aí num ponto muito importante que é a questão do tempo. Eu sou super apologista de nós aprendermos em cada uma das situações que passamos pela nossa vida, em cada contacto que temos, identificando-nos ou não com a pessoa, há sempre algo positivo que nós podemos tirar dali. Eu joguei futebol muitos anos, cerca de 11, 12 anos. Passei por vários treinadores, por várias experiências, várias equipas. Houve um treinador que eu lembro-me que juntou a equipa toda, estávamos numa fase muito má, juntou e disse-nos, porque criaram-se muitos grupos dentro da equipa, etc. E eu gosto muito de olhar para a empresa como uma equipa. Ou seja, por exemplo, eu não digo em nenhum momento, eu sou averso à palavra empregado. Por exemplo, os meus empregados, eu falo sempre os meus colaboradores, a minha equipa, porque até isso muda um bocadinho o mindset. E esse treinador disse uma vez que vocês já repararam que éramos miúdos, vocês passam grande parte do vosso dia na escola, vocês vêm para aqui, e eu lembro-me que eu na altura, para ter transporte, etc., eu passava 3 horas no complexo desportivo. Vocês passam mais tempo aqui do que em casa com as vossas famílias. Eu chegava a casa realmente, eu jantava, às vezes já nem jantava porque chegava tarde com eles, estava 5, 10 minutos, olá, adeus, e ao outro dia igual. E ele disse... Então, para que estar a criar inimizades, grupos, um mau ambiente quando passam mais tempo aqui do que com a vossa família? E no trabalho acaba por ser igual. É completamente isso. E a Messi é muito mais porque vem da parte da gestão de recursos humanos
Incentiva muito, está constantemente a dizer, pá, a nossa equipa precisa de um team building urgentemente. Nós precisamos, porque é necessário, percebes? Tu precisas criar ambientes extra laborais para trazer outras coisas, outras conexões entre as pessoas dentro do trabalho. E nós tentamos muito isso. Nós tentamos, pá, marcar jantares e estar com eles. Um team building, por acaso, é uma coisa que já não fazemos há algum tempo, mas estamos constantemente a dizer, pá, precisamos fazer, temos que tratar, porque nós notamos efetivamente muita diferença. Pois. Muita diferença. E nós, no final do ano passado, fizemos um reset mesmo, que foi, malta, essas 2 últimas semanas, nós precisamos estruturar bem as coisas, nós precisamos nos ligar outra vez, nos conectar, e janeiro foi um mês, tipo, bestial, meu. Nesse aspecto. Porque se assim não for, o trabalho serve como uma troca de tempo por dinheiro. E é muito vago. E andas a vida toda, digamos assim, a deixar passar o tempo e não aproveitas. Inevitavelmente, para se criarem esses ambientes, têm de existir valores. Valores que têm de estar identificados contigo. E em linha com o que eu estava a falar no início, assim que te conheci, trocamos ali aquela ideia no elevador, fomos para o evento e eu percebi logo que eras muito uma pessoa que do género, estas são as minhas ideias, independentemente do que me digam ou do que queiram realmente influenciar, eu penso assim, os meus valores são estes, eu vivo mediante estes estándares. E isso é muito maduro e é muito positivo. Sim. E por isso é que depois também mantivemos o contacto e és uma pessoa que também prezo dentro do meu network. Quais são para ti os valores inegociáveis, seja na vida, no trabalho, o que não pode faltar? Opa, acho que um dos grandes valores é a comunicação clara e aberta. Isso aí, mas em tudo. Aliás, se não fosse a comunicação, a minha relação e da Messa estaria completamente deteriorada, não é? Porque nós somos sócios, somos companheiros, temos uma filha nova, primeira vez que somos pais, e foi sempre tudo muito à base de comunicação. Sinceridade em tudo o que fazemos, dentro da empresa, dentro da nossa vida. Nós somos capazes, por exemplo, de identificar o problema e arranjar uma solução o mais rápido possível. Eu acho, e isso vale para a vida pessoal das pessoas. As pessoas têm que ser capazes de perceber quando há um problema. Boa. E arranjarem uma solução. Se a pessoa não quiser arranjar uma solução, acho que está completamente errado. Não sei. Estagnado? Isso é básico, é do género. Só vives uma vez, não é? E depois há coisas que tu arrastas. Por exemplo, eu falo por mim, há uma coisa que me chateia muito e eu pego-me a pensar nisso muitas vezes, que é, eu tive um acidente há quase 2 anos e rompi o ligamento do joelho. E uso isso como desculpa para muita coisa, percebes? Não vou treinar porque dá-me o joelho. Ou não vou não sei o quê porque dá-me o joelho. Mas é do género, eu tenho 2 opções. Ou eu treino para fortalecer o ligamento, ponto número 1, porque o médico disse, tens 2 opções, ou vais à faca ou treinas para fortalecer o músculo. Ou treino e tenho paciência para fortalecer o músculo e voltar a fazer a minha vida normal, tipo correr e não sei o quê. Eu faço normal, atenção. Exato. Mas tipo atividades físicas como correr, saltos e não sei o quê, não posso fazer. Claro. Ou vou à faca e resolvo o problema de uma vez, percebes? E eu acho que é muito isso, tu tens que querer arranjar uma solução para as coisas. E esses são um bocado os valores que nós tentamos passar muito dentro da empresa, que é, sem comunicação, é talvez o maior valor, o valor que nós mais defendemos dentro da empresa, que é, sem comunicação, transparência em tudo o que nós fazemos, gestão de expectativas, interna e externa. Por exemplo, há muita gente que gosta de gerir expectativas só com clientes. Exato. Mas eu acho que é muito mais importante gerir expectativas internamente com a tua equipa, porque são eles que movem a máquina, do que propriamente, porque com o cliente isso é básico, não é? Tem que estar pautado quase do género. Tens que fazer uma gestão de expectativa com os clientes. Agora, internamente é uma coisa que eu sinto que não é muito trabalhada. Exato. Percebes? Então, os nossos valores são esses, transparência, falo os nossos, mas pronto, porque eu e a Messa somos muito iguais nisso. Nós somos muito transparentes com a malta, o nosso negócio, durante muito tempo, e ainda considero que seja, é tipo um livro aberto. Eu tenho abertura, tipo, a minha equipa toda sabe, tipo, quais é que são os objetivos, como é que está a correr.
pá, se nós temos um descontentamento ou se estamos felizes com alguma coisa, tipo, nós dizemos tipo, de forma imediata, estás a ver? Claro. Então é muito isso, é transparência e comunicação, acima de tudo. Boa, excelente. Saindo aqui um bocadinho da parte mais pessoal, indo mais para a parte profissional também, existe muito a criação do conteúdo atualmente. Qualquer pessoa e todas as pessoas devem criar conteúdo, eu sou apologista disso, independentemente de qual é que seja o objetivo. Sim. Aqui a questão é, muita gente cria conteúdo, pouca gente se posiciona como referência no mercado. Sim. E nós sempre, eu falo para mim, nós temos sempre tendência a olharmos para nós e nós nunca somos a referência, sim, etc. Eu, olhando de fora, consigo perceber que no audiovisual, na criatividade, és uma referência hoje no mercado. Como é que na tua estratégia de comunicação e naquilo que tu encontraste para fazer nas tuas redes sociais, nos teus trabalhos desde o início, conseguiste aliar o conteúdo a este posicionamento como uma referência? Opa, eu sempre fui muito, disse muito não. E desde o início sempre tive essa noção. Tipo, eu para me posicionar de alguma forma eu tenho que dizer não. E depois eu desde sempre fui apologista de não perder muito tempo a tentar, como é que eu ia dizer? Não é desenvolver uma nova skill, mas tipo, a fazer uma coisa do zero, por exemplo. É de género, se eu consigo pagar alguém que já fez isto e que me consegue explicar como é que se faz, tipo, siga. E cada vez mais agora eu sou apologista de trocar dinheiro por tempo. Valorizo muito mais o tempo hoje do que... mas foi um bocado isso. Eu sempre criei muito conteúdo. Atenção, eu entrei nessa nessa área criativa, de redes sociais e tudo. Viajava muito. Pronto, então foi muito nesse sentido. Fazia muito conteúdo de viagens e etc. E foi numa altura que pouca gente o fazia... Ou seja, mais a trabalho, percebes? Uhum. Era do género, ok, a malta já viajava, quem tinha condições já viajava e etc. Mas não, tipo, eu viajava literalmente para criar conteúdo. Tipo, eu viajava com amigos que eram também criadores de conteúdo, etc. Nós não falhávamos um nascer do sol, nós não falhávamos um sunset. Depois estávamos constantemente a puxar os limites da coisa. Por exemplo, nós fizemos um Interrail que na altura foi bombástico, boa gente acompanhou. Com a CP e nós estávamos tipo ali nos Balcãs. E nós assim, malta, quantos países é que vocês acham que nós conseguimos fazer em 24 horas? Tipo, quantos países é que acham que nós... E a malta, não sei, a malta começou a sugerir e eu lembro que o palpite máximo que deram foi 3 e nós assim, vamos fazer 4. Então foi do género, então vamos pequeno almoço num sítio, almoçamos noutro, não sei o quê, sempre de comboio a rodar, estás a ver? Então sempre foi muito essa cena, puxar os meus limites, pronto, os limites de quem estava à minha volta, através do conteúdo, porque sempre foi, e eu acho que hoje em dia, é imprescindível. E no outro dia tive uma conversa engraçada que foi, eu estava a falar com um cliente, estava numa reunião de estratégia, e comecei a falar sobre trabalhar a marca pessoal e essas coisas todas. E a certa altura da conversa eu disse assim, eu próprio não tenho trabalhado muito a minha marca pessoal, tipo, tenho andado um bocado mais desligado e etc. E ela, não, eu acho que tu trabalhas a tua marca pessoal. E eu, não, mas eu não tenho produzido muito conteúdo. E ela, podes não estar a produzir conteúdo direcionado para o negócio Mas, por exemplo, o fato de tu partilhares a tua rotina enquanto empreendedora, és pai recentemente, partilhas as dores que tu tens no negócio... Ou seja, isso tudo acaba por ser marca pessoal também, não é? Cria conexão. Ou seja, tu podes não trabalhar a marca pessoal muito voltado para conversão, que é o que muita gente acha que hoje em dia é, que é, tu para trabalhares marca pessoal, tu tens que criar conteúdo para converter. Mas acabas por trabalhar isso, porque eu sinto que há muita gente que se identifica com a minha forma de gerir o negócio, justamente por isso. A forma de pensar, exatamente. A forma de pensar, tipo, a forma como eu valorizo o tempo com a minha família, essas coisas todas. E acho que isso é interessante. Pessoalmente, a criar conteúdo para a marca pessoal é a única parte, por exemplo, na Buyer Change, na marca, nós temos obviamente já conteúdos agendados que fazem parte daquilo que é a nossa comunicação e estratégia. Perguntam-me N de vezes também, como é que geres os conteúdos da tua marca pessoal? Eu, por exemplo, nunca tenho um conteúdo agendado. Não tens um calendário editorial para fazer conteúdo? Nada. É do género, aquilo que sinto que preciso de partilhar, partilho. Por exemplo, olha, hoje é o dia que, hoje incluí uma nova rotina na minha vida,
lembrei-me de um insight no carro, isso é algo que por acaso não sei se és assim, mas a mim surge-me imenso, sempre que me surge uma ideia no carro, surgiu-me uma ideia e eu gravei e publiquei. E eu já brinquei disso com o conteúdo, mas é verdade, para haver este desbloqueio é realmente gravar e publicar, sem pensar muito, porque senão estamos a gravar, depois eu disse aquela palavra mal, depois podia estar melhor, pode estar sempre melhor e vai estar sempre melhor, mas a coisa que eu gosto é fazer várias vezes o exercício de ir ao arquivo da história, deixa lá ver, hoje é dia X, há 2 anos, como é que eu estava? Há 1 ano, e olhar e ver essa evolução, isso é fantástico. Toquei aqui na questão do desbloqueio. Tu, que és criativo, certamente já passaste aqui pelas questões de bloqueios criativos, não saberes aquilo que tinhas de fazer, como é que contrarias esse modelo? Opa, quando eu tenho um problema e ninguém melhor que a Messi para dizer que é, eu sou o workaholic, mas é porque eu gosto, não é por... Eu estou constantemente, e acho que isso vem um bocado da minha mentalidade de ser inconformado e etc. Mas eu sempre cheguei ao ponto de, quando eu tenho bloqueios, eu preciso viajar. Ou seja, preciso desligar por um bocado, preciso fazer alguma coisa. E eu pensei, porque é que eu vou esperar agora? E durante muito tempo não viajei, nós tivemos 1 ano e meio sem férias. Até pronto. E agora o exercício é diferente. Por exemplo, eu não vou esperar até chegar a um ponto de ter um bloqueio criativo para viajar, por exemplo. Isso. Então, por exemplo, uma das metas que temos este ano é fazer uma viagem por trimestre, pelo menos. Imagina, uma semana, agora estivemos em Nova Iorque. Em março vamos estar o mês todo no Dubai, um mês inteiro. E não temos mais nada marcado para este ano, mas vai acontecer de certeza, porque nós voltamos de viagem, eu volto mais motivado, eu volto com ideias muito novas. Por exemplo, eu estive em Nova Iorque de férias e trouxe de lá insights para a equipa. Eu dizia, malta, o mercado americano, aquilo é... Trabalhando de outra forma. Crazy, aquilo anda a uma velocidade completamente diferente. Dubai igual, nós estivemos no Dubai e eu assim, malta, eu não quero saber o que é que estão a fazer em Portugal, mas é assim. Aquilo move numa velocidade estúpida, nós temos que entrar também num ritmo muito mais alto, eu preciso de drive. Então imagina, são essas viagens e esse sair da caixinha, não é? Que acabam por trazer esse desbloqueio. Exato. E eu faço muito esse exercício para o meu negócio, que é, não quero nem saber o que é que estão a fazer em Portugal, mano. O que a malta está a fazer em Portugal não vai mudar, eles estão a fazer já, então. Exato. Eu quero ir lá fora, ver o que é que a malta está a fazer lá fora, perceber se resulta, perceber se não resulta. E acabar por aplicar aqui, percebes? E depois outra coisa que eu faço muito, e fica a dica para quem é criativo, que é, nós por norma nós fazemos muito o exercício de buscar referências. Por exemplo, imagina, para quem é fotógrafo, tem um photoshoot de uma marca de biquínis, por exemplo. E a pessoa perde horas a ver outras marcas de biquíni, ou seja no Instagram, seja no TikTok, ou no Pinterest, a buscar referências e etc. Mano, eu vou buscar ideias a nichos completamente diferentes. Eu tento mesmo ir a outros nichos, que é para me desbloquear a cabeça. Mudança de ambiente. Eu sou muito apologista de, principalmente, olhar para aquilo que é, eu costumo usar a referência, não olharmos para o vizinho. Olhar para o vizinho, estamos aqui muito, um olha para o outro, sim. E estamos quase que numa competição burra. Ou seja, estamos sempre dentro do mesmo, não evoluímos, quando de repente saímos da caixa e vamos, por exemplo, para outro país, percebemos isto que eu estava a fazer, e eu sempre gostei muito, principalmente na minha área de social media, de olhar muito, por exemplo, para o mercado brasileiro. Eu digo muitas vezes, no Brasil lança-se uma coisa, atira-se uma pedra, 5 anos depois ela rola, chega cá. Sim. E as pessoas começam a aplicar cá. Mas atenção que o mercado brasileiro também vale tudo. Sim, também. Quando eles entram no vale tudo, os Estados Unidos eles já filtram mais um bocadito e é lá que começa tudo, digamos assim. Mas lá está, no mercado brasileiro, e é muito importante nós termos esta referência, porque mesmo quem cá em Portugal busca referências, por exemplo no Brasil, eu busco muitas, eu posso buscar referência, não me posso comparar, porque é totalmente diferente a cultura e o mercado, nem há aqui questão. Por isso, mudança de ambiente completamente. E volto ao ponto que eu disse, por exemplo, eu adoro ir para o escritório, mas eu não consigo estar no mesmo escritório durante, imagina, 3 meses.
Então, ou seja, ao fim de 2 meses, 1 mês e meio, tipo, eu tenho que mudar alguma coisa. Exato. Estás a ver? Eu preciso disso. E volto eu ao ponto. Nós fizemos um rebranding há pouco tempo. Há pouco tempo. Saiu agora, não é? Há 3 dias. E o mote daquilo que foi o rebranding foi trazer cada vez mais aquilo que é a nossa identidade. Percebes? Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe uma diferença entre marketing e branding. Ok? O marketing é uma coisa que tu constróis a partir de várias ideias e juntas tudo e lanças, por exemplo, uma estratégia de marketing. O branding não. O branding para mim tem que ser uma coisa que vai de dentro para fora. Ok. Então foi trazer cada vez mais aquilo que era a nossa identidade. E nada melhor que a identidade dos líderes, que é, pá, eu sou inconformado para caraças. A Messia é inconformada também, com o tempo foi ficando cada vez mais, porque também, pronto, foi estando comigo e percebeu e vai alinhando nas minhas loucuras também. Mas é isso, é inconformidade, e esse é o grande mote do branding novo, que é, nós temos que ser inconformados. Tipo, tu não podes querer estar no mesmo sítio durante muito tempo. Estás a ver? É isso. Depois, relativamente aqui à questão de tu seres workaholic, que estavas a falar, e eu acho que isso faz parte também de qualquer empreendedor, tem de ser um bocadinho diferente para o querer criar e ter essa motivação. Mas como é que tu organizas? Tu és muito de rotinas também, já reparei, partilhas-o muito, produtividade, etc. Como é que organizas a tua rotina, o teu dia, para que esse workaholic não influencie depois também naquilo que é o teu bem-estar pessoal? Porque existe um limite. Ou seja, que gatilhos é que tu usas aqui? Tu falas muito no deep work, etc. Como é que tu geres esta rotina enquanto empreendedor? Quando eu falo que sou workaholic, hoje em dia não estou, por exemplo, à frente do computador tipo, o dia todo como era antigamente. Exato. Quando eu digo workaholic é mais no sentido de tipo, que a minha cabeça está constantemente a funcionar. Eu sou capaz de acordar às 2:30 da manhã com uma ideia. Pois. Porque, pronto, é muito isso. E depois eu sou muito apologista de adiantar trabalho. Às vezes estou sem fazer nada, estou com insónia, tipo, pego no tablet e vou fazer alguma coisa. Hoje em dia, e muito por causa da comunicação, voltamos ao ponto da comunicação mais uma vez, que foi a Messia comunica muito comigo. Eu acho que devias estar um bocado mais presente, desligar ou fazer isto, temos que fazer mais coisas fora de casa. Por exemplo, eu sou muito caseiro. Ao fim de semana eu por mim estava esticado no sofá o dia todo, a ver futebol, pronto. Exato. Mas não, é perceber a necessidade que é. A Messia gosta de sair, a Olivia também precisa de sair, senão fica chatinha porque está em casa o dia todo. Então eu tento organizar e se eu pegar no meu calendário aqui é muito fácil ver isso. Eu tenho blocos de trabalho, a sério. A minha agenda é muito bem organizada. Por cores. Eu não tenho quase slots vazias, estás a ver? Uhum. Mas eu tento, por exemplo, treinar muito cedo de manhã e a Messia já comunicou comigo a dizer, mas eu também eu gosto de treinar cedo, então como é que é? Ok, fazemos um balanço. Segunda, quarta e sexta eu vou às 7 da manhã, terça, quinta e sábado vais tu. E pronto, e se eu quiser treinar na terça e na quinta, vou à noite. Exato. Pronto. Depois faço um exercício que eu tenho que treinar sempre aquela hora, porquê? Porque eu às 8:30 tenho que estar em casa para me arranjar para trabalhar e para tomarmos o pequeno almoço juntos. Pronto, isso é uma coisa que tem mesmo que acontecer. Depois office, toda a gente sabe, eu chego, comunico com toda a gente, etc. Precisam de mim, não precisam, fones, deep work. Durante 3 horas, mais ou menos. E os meus dias são quase todos iguais. Depois eu tenho blocos de 15 minutos, eu tenho as redes sociais limitadas a 1 hora por dia. No telemóvel? 1 hora. E eu tenho blocos de 15 minutos ao longo do dia. Ok. Mas para redes sociais? Sim, para estares livre. Para estar a fazer scroll, a responder mensagens, whatever. Obviamente que como eu trabalho, tenho uma agência, não é? Preciso consumir redes sociais. Mas, por exemplo, eu tento que o consumo das redes sociais, quando estou em trabalho, sejam completamente diferentes, percebes? Certo.
Opa, pronto, os meus dias são muito iguais. Depois tenho reuniões, tenho dias dedicados a reuniões com clientes, por exemplo. Depois, nos outros dias, pá, escusam de marcar reuniões para mim com clientes que eu não vou. Exato. Tenho reuniões internas com a equipa, também todos os dias à mesma hora. Hoje é um caso à parte, porque normalmente são de manhã e estou aqui, não é? Mas eu tento que seja sempre muito igual, e o que eu tento fazer eu tento pegar em coisas que são muito parecidas e fazer ou no mesmo dia ou juntar tudo. Por exemplo, reuniões com clientes. Eu tinha dois blocos de horas, a terça e a quarta à tarde. Só que, por exemplo, eu tenho uma cliente nossa que ela vive na Austrália, ela não consegue estar em reuniões à tarde. Então hoje ela partilhou comigo, opá, eu à tarde nunca consigo e etc. E eu pensei, ok, então eu tiro um dia inteiro só para reuniões e transfiro tudo o que eu tenho, por exemplo, na terça de manhã para a quarta à tarde. Exato. Pronto. E é um bocado isso, vou fazendo muito, vou moldando aquilo que é a minha rotina, também aquilo que é a necessidade do negócio, a minha necessidade de pessoal, família, relacionamento. Depois tento trabalhar até às 5h30, mais ou menos. Pá, normalmente nunca acontece, nós saímos do office tipo às 6 e tal, sempre. E aí é family time. Ou seja, estabeleces mesmo o limite que a partir daí não há. Sim, vamos para casa, tipo, estamos com a Olivia, ou vamos jantar fora. Exato. É uma coisa que nós fazemos muito, que é jantar fora. Ou vamos jantar fora. Depois, por exemplo, isso é bem engraçado, porque eu introduzi uma rotina nova na minha vida, que foi eu nunca li. Nunca li livros, nem nada. Até na escola era o resumo. Onde é que está o resumo? Eu também não, nunca li. E agora estou a tentar ler bastante. Fiz um exercício que é, eu às 8 e às 9 tenho os últimos 15 minutos de redes sociais. Depois a partir daí é desligar o telemóvel, não, mas pousar o telemóvel e tentar ler pelo menos 10 páginas por dia. Ok, boa, exato. Pronto. Não, faço o journaling, desculpa. Social media, journaling e depois... Journaling fazes à noite? Agora estou a fazer à noite. Ok. Porque imagina... de manhã? Antigamente eu fazia mesmo de manhã, a partilhar os pensamentos do dia anterior e algumas resoluções para o dia que ia acontecer. Só que agora eu percebi um exercício que é... Eu falava muito mais sobre o dia anterior do que propriamente do que é que eu esperava para o dia seguinte. Então eu pensei, é muito mais fresh falar à noite. Exato. Por isso Tu tinhas um exercício também de journaling que ou era em vídeo ou era em áudio? É sempre. Yeah. E fazes sempre dessa forma? Quase sempre em áudio. Agora tenho escrito mais porque como estou a fazer à noite na cama e a Olivia já está a nascer, estou a escrever bastante. Mas meto imagens, quando dá para falar, falo. Meto sempre uma emoção, o que é que estou a sentir naquele dia, se estou muito entusiasmado, se estou pouco. E qual é que é a emoção que me faz sentir daquela forma. Exato. O journal é muito... Eu já comentei isso várias vezes no nosso podcast, que eu nunca fiz terapia, não é? Certo. Para mim o journal é terapêutico. Como eu estava a dizer, eu tenho feito o meu journaling também muito mais audiovisual, com áudios, com imagens, porque eu faço um exercício que é ao fim da semana eu vou ver tudo que eu escrevi. Pois era isso que eu ia dizer. Como é que revisitas... Sim, e depois eu tenho uma coisa que é, agora não tenho feito muito, mas eu tinha no Notion, eu criei um gráfico com automações que era, eu pus lá o máximo de palavras negativas que possam existir, por exemplo, infelizmente, não, problema, péssimo, ou, estás a perceber? Exato. Palavras tipo com um cariz um bocado mais negativos. E depois eu tinha gráficos diários e gráficos semanais de a taxa de utilização dessas palavras. Sério? Yeah. Ou seja, para tentar trabalhar muito mais a minha cabeça em ser positivo, mesmo nas palavras que eu utilizo, na forma como eu falo com as pessoas, mesmo na partilha dos meus pensamentos. Porque a verdade é que tu acabas por fazer esse exercício, não é? Por exemplo, eu hoje em dia num e-mail nunca digo, infelizmente, estás a perceber? Sempre arranjar uma solução. Exatamente. Pronto, eu estava a falar da terapia. Eu nunca fiz terapia e sei que é extremamente importante e já prometi, aliás, à Messi que vou fazê-lo este ano, porque eu sei que é completamente diferente. E o journaling para mim serve numa perspectiva de, eu estou a aliviar a minha cabeça. Mas tu nunca tens uma perspectiva de volta.
Exato. Ou seja, não há ninguém do outro lado a dar-te ferramentas para tu encontrares o caminho para solucionares um problema ou um debate interno que tu tenhas. É só mesmo o tirar da cabeça. É quase que como o Dumbledore no... Sim, e algumas coisas que, pelo menos eu sinto isso quando faço journal, estou a pensar em alguma ideia que para mim até está a fazer sentido ficar ali a remoer e quando eu transporto para fora acaba por ficar desconstruído. Sim, Ou seja, é isso. já não faz sentido. Exato. Estavas a falar também aqui na questão do deep work e é importante porque tu disseste, ok, se ninguém precisar de mim ficas 3 horas focado. Por muito que, por exemplo, para mim, eu percebo, porque também o faço, tu para ti também deve ser crucial no teu dia-a-dia, mas já conversei com algumas pessoas que estar 3 horas altamente focadas é impensável. Por isso, como é que tu geres toda a rotina e todo o teu ambiente para conseguir estar focado em algumas tarefas ou numa tarefa, não sei como é que fazes, sobre esse longo período de tempo, 3 horas? Primeiro é tentar remover o máximo de distrações que tenho à minha volta, não é? E eu digo isso muito, por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada, sou chato com arrumação e etc. E eu digo isso muito aos meus colaboradores, que é, se vocês não conseguem manter a vossa área de trabalho do computador arrumada, se vocês não conseguem manter a vossa secretária arranjada, se vocês não conseguem fazer isso, vocês não vão conseguir sequer organizar as vossas ideias. Yes. Portanto, eu tenho sempre a minha secretária, está sempre impecável, a minha área de trabalho não tem nada, a minha caixa de e-mails, por exemplo, eu tenho 3 tipos de inbox que eu tenho, que é, por exemplo, eu tenho um inbox principal, as coisas chegam, mas é do género, eu automaticamente vou olhando uma a uma, por exemplo, de manhã e faço, ok, isto aqui preciso responder hoje, e mando para uma pasta que diz Action Required. Depois ok, isto daqui é só leitura, mando para pasta por ler. E à medida que vou respondendo, meto na pasta estou à espera de uma resposta. Boa. Estás a ver? Ou seja, a minha caixa de e-mails também está sempre vazia. Ou seja, eu tento remover ao máximo esse tipo de distrações. Por exemplo, o meu telemóvel, eu não tenho capa, não tenho imagem de fundo, e se reparares eu tenho aqui só tipo aquilo que eu preciso durante a semana. Boa. Safari, Slack, WhatsApp, Google Calendar, Apenas notas. E tento remover daqui as aplicações. Porque a maior parte das pessoas nem dá conta, mas, por exemplo, abre o telemóvel para fazer alguma coisa e dá-se por si a ver stories. E não só, há um exercício que é completamente surreal, que eu vi num vídeo, fiz e pensei, ok, estou a ficar doente. No nosso telemóvel, onde tens o teu Instagram, por exemplo, eu estou aqui, eu sei que o meu Instagram está aqui. Experimenta, por exemplo, vou fazer isso agora, vou experimentar mudar o Instagram aqui para cima. Automaticamente, para o lugar que veio o Instagram, neste caso é o WhatsApp, eu quando quiser ir ao Instagram eu vou clicar no WhatsApp. Ou seja, o nosso dedo, o nosso cérebro já está automaticamente alinhado com o formato e a disposição que nós temos. Isso por acaso é interessante. Eu o que utilizo muito também, principalmente no telemóvel, são os modos de concentração. Automatizei vários. Também tens? Usas de que forma? Eu uso, por exemplo, eu tenho um que é Get Shit Done, completamente, que é o que me bloqueia quase tudo. Quando entro em Deep Work é Get Shit Done. E não recebo qualquer tipo de notificação. Exato. E depois no trabalho, eu tento passar isso muito aos meus colaboradores, que é, vocês precisam de blocos de tempo para fazer coisas. Vocês até podem nem ter a agenda tão organizada como a minha, que eu tenho, por exemplo, aqui vou tomar um pequeno almoço, aqui vou almoçar, aqui não sei o quê. Não precisam ser assim. Às vezes eu próprio não cumpro, porque sim, é que as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo e as coisas mudam. Mas, por exemplo, eu tento incentivar a terem blocos de tempo para fazerem as coisas. Por exemplo, qual é que é uma dor que tu tens que tu esqueces sempre de fazer e etc. Muitas vezes esqueço de fazer a gestão de comunidade de um cliente. Tem que estar na tua agenda, então, para fazeres. Esqueço-me de publicar stories, por exemplo, no PangeraCast. Tenho que ter um bloco de tempo para fazer isso. Então, é muito isso. E depois uma coisa que nós começamos a implementar agora dentro da empresa, que foi, nós temos os chefes de departamento, não é? E eu disse, malta, vocês têm total liberdade. Nós somos uma startup. Olhem para isto como uma startup. Vocês têm total liberdade para desenvolver os vossos departamentos aqui dentro, para empreenderem dentro da empresa. Exato. Mas para isso vocês precisam de tempo para isso. Ou seja, eu quero que os heads todos, vocês têm que bloquear 2-3 horas por semana
e é um bloco a dizer desenvolvimento de departamento, desenvolvimento de novas ideias, etc. E é um bloco de horas em que vocês vão desenvolver ideias, vão fazer networking, vão fazer N coisas. Porque eu acredito muito nisso. Opa, tu tens que ter um sistema de organização, acima de tudo, organização, para tu conseguires fazer as coisas acontecerem e conseguires arranjar espaço para implementar novas coisas, não é? Exato. E eu sou mesmo chato com isso. Pá, está aqui a messa que não me deixa mentir. Eu, a sexta-feira deixem as vossas secretárias arranjadas. Exato, é aquela questão do espaço arrumado, cabeça arrumada. Porque é. aquela secretária que está com muita coisa em cima, aquela coisa antiga de pensar em negócio. Havia uns momentos, quando eu era mais novo, não é que agora também seja velho, mas quando eu era mais miúdo, eu pensava que criar um negócio era realmente aquela ideia que temos, às vezes até dos filmes, ter imensos papéis, desenhar coisas, rascunhos, e quanto mais clean e sem ter nada possível, melhor. E isso foi sempre algo em que eu me foquei muito, os gadgets que eu usava, a produtividade que eu tinha, porque lá está, não importa. Eu lembro-me, conto muitas vezes este episódio em palestras, eu lembro-me de ter stories, eu tenho stories meus, qualquer dia tenho que fazer print disso até para fazer conteúdo, de trabalhei 12 horas e eu achar que era o rei, percebes? Glorificar isso, quando não faz sentido, eu prefiro trabalhar 4 e fazer o mesmo que nessas 12, percebes? E isso só se faz com produtividade, com organização. E começa no telemóvel. Falávamos há pouco, por exemplo, estavas a dizer de mudares o teu fundo de ecrã, etc., frequentemente, na questão aqui da criatividade. Vi um vídeo que fez-me todo sentido. No início eu pensei, ok, isto pode ser estranho, mas fez todo sentido. Diziam-me, muda a capa do teu telemóvel e a película. E só estas duas coisas acabavam por influenciar. O telemóvel é algo que tu estás todos os dias com ele. Por isso, há uma coisa, por exemplo, que eu não consigo entender. As pessoas que têm o gadget e, por exemplo, está com a película toda partida e todo descuidado. O cuidado que nós temos com as coisas, com o nosso ambiente de trabalho, etc., é o mesmo cuidado que vamos ter connosco. Ao ter cuidado connosco, automaticamente com aquilo que é o nosso negócio. Por isso é com tudo, por exemplo. Eu julgo as pessoas que andam com as sapatilhas sujas. Por exemplo. Deixa eu ver se eu não estou por acaso. Não. Eu lavo os sapatos todos os domingos. Todos os sapatos. Sola e tudo. Imagina, mas foi um exercício que eu comecei a fazer. Sempre gostei muito de sapatilhas e assim, mas... que foi, eu comecei a investir mais dinheiro em sapatilhas um bocado melhores e foi de género, mas eu tenho que cuidar delas também. Exato. Então eu acho que é um bocado isso, tipo, tu tens que ser capaz de cuidar do ambiente que está à tua volta também, que é para, lá está, é para ter espaço mental, é um bocado isso. Exato. Imagina, tu pedis uma cena, por exemplo, a um colaborador teu, e ele levar mais de 5 minutos a encontrar aquilo, tipo, já estamos a falar em falha de produtividade, percebes? Exato. Por exemplo, para mim é bué básico, por exemplo, pergunta-me onde é que está não sei o quê, comando de espaço e pesquisar a cena. Porque eu já tenho um modelo de nomenclatura tão definido na minha cabeça que eu sei que se eu escrever 24, 10, 3... eu sei que vou encontrar todos os trabalhos que fiz em 2024, mês 10, no dia 3. No dia 3, exato. Então imagina, toda a gente tem que... E eu durante muito tempo eu tentei incutir o meu sistema de organização nos meus colaboradores. Hoje eu faço diferente, que é, encontra o teu modelo de organização, desde que isso resulte num ambiente colaborativo. Exato. Estás a ver? Então, é um bocado isso. Tu tens que dar as ferramentas, mas também tens que dar a possibilidade das pessoas oferecerem as ferramentas delas que tragam resultado na mesma. Exato. E o maior exercício que eu faço enquanto CEO da empresa é: tu fazes isto numa hora, eu vou arranjar a forma de tu fazeres em 20 minutos. Exato. Por exemplo, subscrições de softwares e etc. É de género, eles vêm ter comigo e dizem, encontrei um software que faz isto assim assado. E eu, vamos experimentar. E depois é de género, como é que é? Estão a usar, não estão a usar? Em quanto tempo é que isto otimizou o trabalho? E é muito isso. Eu sou muito apologista disso. Porque depois lá está, todos esses pequenos detalhes, ganha-se tempo é dinheiro. Sim, é exatamente. Por isso não há essa questão. Olha, dou um exemplo, nem vou muito longe. A plataforma que nós usávamos para a gestão de e-mails, agora vai passar a ser paga. Ok.
e nós já estávamos a usar há algum tempo. Pá, e foi do género. Nós mudamos recentemente o workflow para Google Workspace e nós, pá, vamos usar o Gmail, tranquilo. Encontrei uma forma de organizar o e-mail dentro do Gmail, tipo, que resulta super bem, atenção, resulta muito bem, mas a Messia foi a primeira a dizer, pá, eu detesto o Gmail. Tipo, aquilo é uma confusão de cenas, botões, abres as definições e tem 1000 coisas, tipo, preciso de uma cena mais intuitiva. Eu passei o fim de semana todo a estudar, tipo, qual era a plataforma mais intuitiva que fazia isto, que fazia aquilo. Depois foi, ok, qual é que é o melhor servidor não, o melhor cliente, o client, e-mail client, como eles chamam em inglês, para gestão de e-mails e etc. Fui à lista, vi todas as features deles todos e não sei o quê. Ok, mas qual é que é o melhor para trabalhar em equipa? Exato. Encontrei aquele. E é o que nós vamos aplicar. E agora é testar no terreno e perceber se Exatamente. depois acaba por fazer sentido. Foi de género, mandei os invites e disse, experimentem. Tem versão gratuita, tipo, para ir durante uma semana. Para ir deem-me feedback. Exato. Mas eu acho que essa questão da produtividade e estares tão preocupado com esses temas, se calhar não está enquadrado com o vírus do freelance, que precisavas de tu teres organizado para conseguir dar resposta. Certamente depois essa ponta é... Opa, mas há coisas que eu aprendi enquanto freelancer que eu levo muito para a empresa, que é, por exemplo, eu sempre disse que enquanto freelancer era muito importante tu teres um portfólio bem feito, bem estruturado, e eu sempre tive muito cuidado com isso, e foi aí que eu desenvolvi muito o gosto estético, da estética visual, porque eu considero dessa forma. Com o teu portfólio faz com que tu sejas notado no mercado, a forma como tu comunicas faz com que tu sejas contratado por outras pessoas, e a tua entrega faz com que essas pessoas tipo, te referenciem para outras. E se tu conseguires ter essas três coisas, tipo, pá, é sucesso garantido, completamente. Ou seja, nesta fórmula eu acredito. Esta é uma fórmula que eu acredito. Opa, eu acredito mesmo, e eu já disse N vezes também, que eu considero que existem 3 tipos de pessoas, tipo, em qualquer tipo, principalmente no mercado criativo. A pessoa que tem talento e não se sabe vender, porque vendas é uma cena super importante. Opa, se tu achas que vender não é importante, alguma coisa está errada. Alguma coisa está mal. Que tem talento e não se sabe vender, a pessoa que sabe vender muito bem, mas não tem muito talento, e depois a pessoa que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A primeira pessoa tem talento e não se sabe vender, pá, vai viver da sua arte até que vai chegar a um ponto de ruptura, porque precisa de dinheiro para viver. A pessoa que sabe vender muito bem, mas não tem muito talento, pá, entra na parte da retenção, ou seja, a certa altura também vai romper, porque se a entrega não é boa, tipo, não se mantém no a pessoa começa-se a queimar, pronto, uma série de coisas. E a pessoa consegue manter um equilíbrio entre as duas coisas. Opa, eu acho que é a pessoa que acaba por se vingar um bocado. E acho que eu entrei um bocado por essa parte do mercado, que foi... Eu sabia me vender muito bem, com um bom portfólio, tipo, tinha muito cuidado com aquilo que eu publicava, essas coisas todas. Opa, e acho que também tenho muito talento. Claro, porque depois a tua cara criativa e aquilo que tu mostras é inevitavelmente aquilo que vai vender de ti. Excelente, que aula que deste aqui de produtividade, gestão de negócio. Faço a mesma pergunta à maior parte das pessoas aqui em tom de finalização. Se tivesses, ou nos negócios, ou no mundo até, de mudar alguma coisa que pudesses, que dependesse de ti, o que é que tu mudavas assim na perspectiva das pessoas? Essa pergunta é difícil, meu. Pá, num negócio não mudava nada, porque tudo é aprendizagem, e mesmo tudo de negativo que vai acontecendo, de menos bom, eu pelo menos acabo sempre por ver um lado positivo naquilo. Tento buscar de alguma forma. Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, eu diria que ter um mundo um bocado mais justo. Exato. Em todos os aspectos, tipo, nós fazemos um exercício enorme para ter uma empresa em que eu até posso nem ficar muito rico, ou posso demorar N anos para atingir tipo 10 milhões de faturação. Posso demorar, mas tipo, eu deito-me todos os dias a saber que sou justo com os meus colaboradores, sou justo com os meus clientes, sou justo nos orçamentos que envio. Tipo, ou seja, eu acho que o mercado hoje em dia está muito... A malta quer chegar no ponto máximo o mais rápido possível.
E depois isso pode não ser sustentável. E não veem os meios para lá chegar. Exato. E não percebem que, pá, que passam por cima de pessoas, que... Pá, N cenas. Já falamos bué disso em off. Em off já falamos imenso. E é um bocado isso. Eu acredito muito que tu tens que, pá, respeitar o teu tempo. Não vale a pena, por exemplo, olharem para aquilo que tu estás a fazer agora, para aquilo que eu estou a fazer em 3 anos. Eu não posso olhar para uma pessoa que tem 20 anos de empresa, porque, pá, são coisas completamente diferentes. Contexto, eu falo sempre, bato sempre nisto no contexto, nós analisarmos e percebermos o que é que faz ou não sentido para nós, e acabas em linha com o que eu disse ao início, muito congruente e consistente com aquilo que são os teus valores, com o que são as tuas ideias, não mudas daí, isso é muito fixe, e por isso é que também te convidei, por isso é que fazes parte também do meu networking, por isso olha, muito obrigadão pelo convite.